Bitcoin 63 mil dólares, se aproximando dos 64, o termômetro de Fear and Greed já não aponta para a gente um medo extremo, alguns indicadores trazendo flashes de que possivelmente alcançamos o fundo e é sobre isso que falaremos nesse vídeo. Será que 58 mil dólares foi o fundo do Bitcoin? Eu vejo vocês com algumas informações e alguns indicadores que podem suportar essa tese. Vem comigo, que é logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Antes de mais nada, como sempre, lembro você de deixar as suas contribuições logo no início desse vídeo. O seu like é muito importante. Claro, se você ainda não for um inscrito aqui no canal, considere se inscrever e deixe um comentário se você curtir as informações trazidas e tiver algo aí a impor da sua opinião. Iniciando com vocês, direto ao que interessa, dia 3, é verdade, seleção brasileira eliminada na Copa do Mundo, mas a gente vai deixar essa tristeza um pouco de lado para falar um pouquinho sobre esse momento que os mercados vivem. Será que o Bitcoin alcançou o fundo e pode então dar um pouco mais de alegria para a gente? Algo, inclusive, que a seleção brasileira não deu no dia de hoje. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre o cenário macro. Na semana passada, principalmente aí na terça e na quinta-feira, vimos dois dados importantes de mercado de trabalho. Na quinta-feira, por conta do feriado, na sexta-feira nos Estados Unidos, vimos os dados de payroll e taxa de desemprego. A taxa de desemprego veio controlada, abaixo das expectativas, e a gente viu o payroll deixando a desejar, trazendo menos vagas de emprego geradas do que o planejado, ou seja, a projeção era em 114 mil vagas e vimos menos da metade sendo reportado, ou seja, indicando para a gente um sentimento contrário dos últimos meses, que de fato, aquilo que se mostrou nos últimos meses estar acontecendo, um mercado de trabalho aquecido, não se mostrou durante o mês de junho. Isso é positivo para o mercado de renda variável. Por quê? Porque o mercado de trabalho aquecido nos Estados Unidos, ele tende a impactar a inflação. A inflação mais aquecida tende a impactar nas decisões de políticas monetárias do Fed, onde geralmente eles acabam impondo medidas um pouco mais duras, medidas hawkish, justamente para controlar a inflação. O mercado de trabalho um pouco mais enfraquecido, menos robusto, dá a eles uma margem para não trazer, primeiro, aumento na sua taxa de juros, que começava a subir as probabilidades nas últimas semanas, como também, claro, retomar com possibilidades de corte de juros um pouco mais para frente, quem sabe até o final desse ano. Então isso foi o que aconteceu na última semana e a gente viu isso refletindo aqui diretamente dentro do monitor aqui do CME com probabilidade de corte de juros. Então aqui as probabilidades ultrapassavam 30% e agora retornam para 20% aqui de chance de termos um aumento nas taxas, ou seja, a probabilidade mais provável aqui é de termos uma manutenção na próxima declaração do FOMC e já no dia 16 de setembro que tínhamos uma grande probabilidade de aumento nas taxas, agora divide de igual para igual também a mesma manutenção. O cenário de corte de juros ainda é muito dificultado, mas somente pelo mercado precificar que talvez a manutenção seja o caminho mais provável, o Bitcoin já se beneficiou, se recuperando dos 58 até nesse momento os 63 mil dólares. Então, um dos principais fatores que impactam positivamente o Bitcoin foram esses dados de mercado de trabalho vindo um pouco mais enfraquecidos referente ao mês de junho. Para essa semana, o nosso calendário econômico um pouco mais vazio do que na semana passada. Se na semana passada vimos JOLTS, vimos feriados, inclusive encurtando a semana, vimos taxa de desemprego, payroll, ADP, dentre outros dados, essa semana será um pouco mais reduzida. Veremos, por exemplo, como principal dado da semana, a quarta-feira, com a ata referente à última declaração do FOMC, a primeira declaração de Kevin Warsh com sua tradicional coletiva de imprensa. Tradicional é a primeira, é verdade, mas tradicional do Fed, onde geralmente a gente costumava ver ali o Jeremy Powell e agora vai vir pelos próximos anos Kevin Warsh. Geralmente esse documento da ata traz informações sobre a reunião, informações que às vezes não foram faladas, e no momento da sua divulgação, geralmente o mercado reage
com volatilidade. Saindo do macro, agora falando um pouquinho sobre o mercado do criptoativo, o mercado do Bitcoin é o seguinte: vimos nesse último dia 2 de julho uma certa mudança no cenário. Primeiro, devido a esse fator macroeconômico que a gente comentou, o Bitcoin se recuperou e alinhado a isso vimos também um apetite, pelo menos momentâneo, dos investidores institucionais. Vimos aqui o Smart Money acumulando 200 milhões de dólares dentro dos ETFs de Bitcoin. Por mais que a IBIT, ETF da BlackRock, tenha ficado negativado nesse dia 2, a gente viu aqui um inflow positivo de mais de 200 milhões, algo que não acontecia desde aqui do início de maio. A última vez que a gente viu um inflow da mesma magnitude foi no dia 5 de maio, ou seja, no diário a gente pode ver que claramente a tendência era negativa. Agora a gente vê uma grande compra. Será que vemos esse fundo e agora essas ordens de compra vão aumentar? Ou então foi apenas ali um pulo do gato para a gente continuar nessa queda? Bom, eu trouxe para vocês aqui dois outros indicadores que podem indicar para a gente que 58 mil dólares pode ter sido fundo. O primeiro deles é esse aqui, o Bitcoin Advanced Net UTXO Supply Ratio. Então, basicamente explicando para vocês, ele traça aqui em cinza, tá? O preço do Bitcoin e eu trouxe aqui explicado. A linha azul aqui é o indicador, essa linha azul que vai se mostrando volátil. Então, a ideia desse indicador é medir quem está segurando as moedas. Ele compara a oferta de Bitcoin que permanece parada, ou seja, os holders, como bem conhecemos, com a oferta de quem está sendo movimentada. Em termos simples, quando o indicador está muito baixo, forte distribuição, medo e capitulação definem aquele momento do mercado. Então, basicamente, a gente vê aqui em verde, tá? Geralmente que são sinais de compra, ele está bem abaixo aqui, bem próximo do zero. Isso geralmente indica pra gente aí que, de fato, existe medo no mercado. Então, ele vai apontar aqui, né, o fundo lá em 2022, a crise do Covid, né, dentre outros momentos ali de bear market em 2019. Então, momentos de dificuldade, momentos de medo no mercado. E quando ele está muito alto, tem muita gente segurando o Bitcoin, o mercado está sobreaquecido e existe uma crença de que o Bitcoin vai continuar performando. Então, quando ele está aqui no alto, ou seja, em azul, se é justamente o que a gente viveu em 2025, o Bitcoin alcançando 110, 115, 120, 125 mil dólares, o indicador estava lá nas alturas. Então, agora ele volta a cair, justamente levando aqui a gente para esse momento de baixa do criptoativo, 58 mil dólares, e claro, fazendo jus, né? A gente tem um medo nesse momento, a gente tem uma forte distribuição, a gente tem capitulação, a gente tem desinteresse do institucional, e aí por isso ele está aqui em baixas, tá? Agora, entendendo os sinais que esse indicador traz para a gente, o porquê que ele realmente importa. O sinal verde significa sinal de compra. O algoritmo entende que o indicador entrou numa região historicamente barata, é uma oportunidade, ou seja, vamos observar onde ele aparece. 2015 no fundo, final de 2018 no fundo, março de 2020, crise da Covid, final de 2022, fundo e quebra da FTX, e agora em 2026 novamente potencialmente sendo o fundo. E perceba que quase todos estão muito perto ou então estão no fundo. Então ele está mostrando aqui em verde oportunidades em 2015, como a gente falou, oportunidades em 2019, oportunidades na crise do Covid, oportunidades aqui em 2022 no finalzinho no bear market e agora novamente, depois de desde o final de 2022 e início de 2023, retornando agora com um sinal verde de compra acontecendo em 2026. Então, praticamente aí 3 anos depois e um pouco mais, retornando com esse sinal de compra de que possivelmente atingimos o seu fundo. Agora, outra coisa, vermelho geralmente indica para a gente sinal de venda. Quando o indicador fica muito elevado, topo de 2017, topo de 2021, topo de 2024 e 2025, ou então em zonas de euforia, que é justamente o que a gente viu lá em 2021, lá em 2017, em 2024 e em 2025, ou seja, ele traz para a gente um cenário muito claro, vermelho, venda, verde, compra. Nesse momento ele indica a compra depois de um longo período sem trazer para a gente esse sinal de compra, o que pode ser um indício aqui de fundo, tá? O segundo ponto é o seguinte, que é o Realized PLL Ratio Bitcoin, ou seja, é o menor nível que esse indicador já alcançou desde 2022, ou seja, desde 2022 a 43 meses atrás,
esse indicador não fica nesse nível que estamos notando aqui, o que pode ser sim mais um indicador de fundo sendo alcançado. Então, ele chegou no ponto 0,35 aqui pela primeira vez em 43 meses e geralmente quando ele alcança esse ponto, significa que ele está alcançando ou já alcançou o seu fundo. A gente pode ver que em outros momentos que isso aconteceu, lá em 2015, lá em 2019 e aqui novamente em 2022, 2023, né, no finalzinho de 2022, logo depois ele voltou a performar. Então é a mesma coisa agora, a gente está alcançando o fundo, possivelmente em 58 mil dólares, e agora possivelmente o período de acumulação começa a entrar para que a gente possa então retomar com aqui esse nível verde, beleza? Então, dito isso, família, a gente vai chegando ao fim do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido esses indicadores. 58 mil dólares pode sim ter sido fundo, mas a gente ainda tem uma incerteza macroeconômica, não sabemos de fato o que vai acontecer com a economia norte-americana, se veremos aumento nas taxas, a inflação e a sua performance daqui até o final do ano com certeza vai ditar o ritmo, né, da economia e, claro, a gente vendo um ritmo da economia muito aquecido, o Fed possivelmente vai intervir trazendo aumento das taxas e se isso acontecer, a gente sim pode ver o Bitcoin alcançando patamares inferiores a 58 mil dólares. Outro ponto importante, uma ressalva, S&P também está em patamares muito altos, então em uma eventual correção do principal índice acionário norte-americano, a gente pode ver o Bitcoin também acompanhando essa tendência de baixa. Dito isso, fico por aqui e te encontro nessa terça-feira no nosso próximo vídeo de atualizações. Até lá!